Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, sintam-se acolhidos por ela. Então, como o nosso colega Alexandre comentou, hoje é um dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com um tema livre, onde a gente pode escolher algum capítulo do Evangelho para trazer para vocês. E eu trouxe o capítulo de número 18, cujo título é Muitos os chamados e poucos escolhidos. Esse capítulo eu trouxe porque ele é extremamente importante e traz muitas parábolas e com ela todo o ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou. Então, por isso, muito interessante. Então, começa com a parábola do festim das núpcias. Então, um rei, ele estava fazendo um festim das núpcias de seu filho e ele colocou para os servos, então, ir chamar todas as pessoas, né, principalmente os hebreus, que eram o povo mais escolhido, monoteísta, e que são os judeus que a gente conhece hoje. Então, nesse sentido, foram chamar, então, os servos, os hebreus, e eles rejeitaram esse pedido, esse convite do Mestre Jesus, que era, na verdade, na figura do rei daquele período. Então, num segundo momento, o rei falou para os seus servos: vão às encruzilhadas e convidem todas as pessoas, boas ou más. E assim os servos foram, né, fizeram o que ele tinha comentado. E num terceiro momento, o rei, olhando com as pessoas que estavam no festim, né, de núpcias, ele viu um homem que não estava usando a túnica nupcial, não estava bem vestido para aquele momento específico. E ele falou para os seus servos tirarem aquele homem dali, né, de uma forma até amarrá-lo, meio agressivo. Então, são esses 3 pontos principais. Então, como é que a gente pode observar e interpretar esse chamado que o rei fez, mas que a gente sabe que é um chamado do Mestre Jesus? A gente sabe que os hebreus, como eu falei para vocês, eles eram um povo que eram os escolhidos por serem monoteístas, mas, na verdade, eles não conseguiram estar dispostos a esse chamado do Mestre Jesus. Então, eles ficaram à mercê também de tudo que poderia vir de aprendizado da Boa Nova. E na questão do chamado nupcial, da veste nupcial, na verdade, a gente sabe que a veste nupcial, ela era figurada, significava que cada um podia ser vestido de pureza de coração, né, de bondade, que a veste nupcial seria realmente integrar, né, tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou com benevolência, com integridade. Então, nesse sentido, a metáfora usada por Jesus, elas são muito educativas, se a gente consegue realmente compreender o significado que ela tem. Então, os escolhidos são aqueles que realmente reforçam, né, a serem melhores através da palavra de Deus. Então, continuando nesse capítulo, Kardec traz a questão da porta estreita. Talvez vocês já tenham ouvido falar nessa parábola também, mas a porta estreita significa que nós temos a porta larga. A porta larga é a porta da perdição. É tudo aquilo que nos coloca em contato com más tendências, energias,
tudo aquilo que nos atrasa em relação à nossa evolução. E a porta estreita seria aquela porta, aquele caminho que nos coloca em enfrentamento conosco mesmos, com as nossas más tendências, e que é isso que a gente veio fazer também aqui nessa vida, de poder olhar para dentro de si e poder ver o quanto a gente tem que se melhorar, o quanto a gente é um eterno aprendiz, né, nessa caminhada de evolução, e o quanto isso não precisa ser ruim, né? Pode ser uma caminhada tranquila, pode ser uma caminhada boa, pode ser uma escada onde a gente possa subir um degrau e daqui a pouco a gente esperar um pouco para subir outro degrau. Então, o ritmo somos nós mesmos que fazemos, mas o ideal de estarmos tendo essas tendências positivas tem a ver com o Mestre Jesus. Então, a porta estreita, ela é aquilo tudo que a gente sempre fala aqui no Centro Espírita, de tudo aquilo que nós viemos, deixamos os nossos lares hoje, né? Vocês estão aqui para ouvir algo que os motive durante a semana, que os instigue a ser melhores, que os faça também, como nós aqui, a sermos pessoas melhores, não só para nós, para nossa família, para o nosso trabalho, para a sociedade em si, para o nosso universo e o nosso planeta. Porque vocês sabem que tudo que nós fazemos aqui ecoa de alguma forma no universo. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de mal. E isso reverbera no nosso meio, né? Então, quanto mais a gente tiver essa consciência ampliada disso, melhor. E quanto mais a gente conseguir penetrar essa porta estreita, também é importante. E, por fim, então, aqui traz um subtítulo que se chama Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, isso parece até um pouco paradoxal, né? Mas aquela pessoa que é aquilo que muito se pedirá, aquele que muito recebeu? Aquele que estudou muito, aquele que foi atrás das obras, na prática do espiritismo, na prática da vida, né, sendo uma pessoa de bem, ele também vai ser exigido, né? Porque a gente às vezes absorve tanta coisa e daqui a pouco a gente tem que passar para as outras pessoas, porque senão isso se perde. Então, a mesma coisa quando a gente está aqui dando uma palestra, simplesmente a gente está trocando energia, a gente está trocando informação, conhecimento, sendo que qualquer um de vocês poderia estar aqui no meu lugar, né? Então, mas a gente absorve, a gente lida com tanto conhecimento e que a gente tem que retornar para vocês, né? Então, isso é o mais maravilhoso da vida, de a gente poder trocar, poder ver que a outra pessoa está crescendo junto com a gente. Então, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E, por fim, eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos, que faz parte da coletânea também do Allan Kardec, e ele traz caracteres do homem de bem. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação, quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Então, fiquem com Deus e que assim seja.